Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar o vídeo eu queria dizer uma coisa. Eu sei que esse vídeo não é tanto igual aos outros, mas eu queria muito contar para vocês a experiência que eu tive quando eu era menor, que é do dia em que eu vi uma nuvem em um formato de Jesus carregando um bebê. Pode parecer chocante, mas é verdade. E eu vou contar tudo para vocês. Então já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. O dia que eu vi uma nuvem em um formato de Jesus carregando um bebê. Eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Bom, eu tava saindo da casa da minha vó porque minha mãe ia voltar da viagem hoje. A minha tia que ia levar a gente até a rodoviária, aí ela decidiu que a gente ia andando mesmo. A gente demorou um pouquinho para chegar, porque era um pouco longe da casa da minha vó. Aí passou um bom tempo, até que a gente finalmente chegou na rodoviária. Aí a gente ficou um bom tempo esperando a minha mãe chegar, até que finalmente o ônibus dela chegou. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o ônibus dela chegando. E depois de alguns segundos ela estava vindo até a gente. Eu abracei ela com força de tanta felicidade. Eu tava com muita saudade dela. Aí depois de um tempo se abraçando e conversando, ela disse que ia chamar o Uber. Então a gente ficou esperando. Mas o Uber não estava atendendo o celular. Aí se passou um tempão e ele não atendia. Aí minha mãe desistiu e disse para a gente dar uma volta para procurar o Uber que pudesse levar a gente para casa. Aí a gente começou a dar uma volta pela rodoviária, à procura de um Uber. Então depois de um tempo, minha tia viu um carro e um cara do lado. Aí minha tia falou para minha mãe se aquele cara não era Uber. Aí minha mãe foi lá perguntar pro cara se ele era Uber ou não. Aí ela foi lá e perguntou, e o cara disse sim. Aí ela perguntou se ele não podia levar a gente para tal rua. E o cara disse que podia sim. Aí minha mãe mandou a gente entrar no carro. Aí depois que ela entrou, a gente se despediu da minha tia. E depois foi embora. Eu fiquei triste, mas passou. Depois se passou um tempo. Aí minha mãe lembrou que tinha que comprar pão. E disse pro motorista do carro parar numa padaria para ela comprar o pão. Aí depois de alguns minutos, ele parou e ela desceu do carro. A padaria ficava do outro lado da rua. Então ela atravessou pro outro lado. E enquanto ela estava lá comprando pão, eu e meus irmãos estávamos lá esperando ela no carro. Enquanto meus irmãos estavam distraídos conversando, eu estava concentrada na janela olhando o céu bonito. Até que depois de um bom tempo concentrada olhando para o céu, eu percebi uma coisa diferente nas nuvens. Elas estavam juntas formando alguma coisa, mas eu não sabia o que era no começo. Depois de um tempo reparando naquilo, eu percebi que parecia Jesus carregando um bebê. Vou ver se acho uma foto parecida. Se eu achar, vou colocar aí na tela. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada e muito feliz. Eu comecei a dar leves tapas nos ombros dos meus irmãos, para eles verem também. E eles também ficaram chocados com aquilo. Eu acho que até o motorista ficou. E quando minha mãe chegou no carro, eu contei para ela e mostrei. Ela também ficou bem surpresa. Eu acho que ela falou alguma coisa naquela hora, mas eu não lembro. Aí o motorista começou a andar, né? Mas eu não conseguia tirar os olhos daquelas nuvens. Era muito bonito e eu sentia uma leve paz e esperança. Mas as nuvens começaram a se desfazer e ficou estranho. Aí se passou um bom tempo. Aí chegamos em casa. Mas quando chegamos em casa, contei para todos que estavam em casa sobre o que aconteceu na rua. Eles ficaram felizes, mas não muito surpresos. E eu pensei que eles iam ficar mais surpresos com o que aconteceu. Mas tudo bem. Aí minha mãe mandou a gente tomar banho. Quando chegou minha vez, eu fui tomar meu banho.
Mas eu não consegui tirar aquela imagem das nuvens, formando Jesus segurando o bebê. Assim que eu acabei de tomar meu banho e vestir minha roupa, eu peguei o meu celular. Eu comecei a mandar mensagem para todo mundo do WhatsApp, falando o que tinha acontecido. O pessoal estava meio chocados com isso. Eu tava até querendo postar nos status sobre isso, mas eu lembrei que não sabia mexer naquilo direito. Então eu desisti disso. Depois eu fui para a janela observar o céu bonito. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E me desculpem pela demora dos vídeos. É que eu estou tendo bastante coisa para fazer aí, fica difícil de fazer os vídeos para vocês. Mas eu estou tentando me esforçar mais nos vídeos. Tchau, pessoal, obrigada por assistir, tchauzinho.